Graça e paz, queridos. Deus abençoe vocês neste dia maravilhoso, né? A qual o Senhor tem nos concedido. Eu vim aqui rapidinho deixar um testemunho para o coração de vocês. Há tanto tempo, né, que eu queria trazer esse testemunho, mas hoje é o dia, né, de eu trazer esse testemunho para vocês, que é a respeito da minha filha Caliandra. Bom, queridos, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de testemunhar o milagre que Ele operou e fez em minha vida e de compartilhar com vocês neste dia essa palavra maravilhosa a qual Ele operou em mim. Amém? Que Deus abençoe sua vida, o seu dia, em nome de Jesus. Bom, queridos, quando eu casei, com uns 3, 4 meses, eu resolvi parar de tomar o remédio anticoncepcional porque não estava conseguindo me adaptar a nenhum dos que eu havia tomando, né, no decorrer desses 4 meses, e eu estava passando mal direto, e aí eu resolvi parar de tomar. Aí logo um pouquinho mais pra frente, uns 3 meses, a 4 mais ou menos, que eu havia parado, eu queria já, engravidar, queria ter um filho, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu parei o remédio anticoncepcional, eu achei que, assim, poderia ser rápido e, né, por eu nunca ter tomado, foi logo quando eu casei mesmo que eu fui tomar, né? Então, eu achei que haveria a possibilidade de eu conceber um filho rapidamente, né? Mas não foi assim. E aí, queridos, o tempo foi passando, os meses foi passando, eu achei que seria uma coisa rápida e não foi. Eu passava mal direto e aí o que acontece? Sempre eu enjoava, tinha, né, enjoos, vontade de comer algumas coisas, o meu ciclo atrasava, então, assim, muitas das vezes eu achava que eu estava grávida, eu corria na farmácia, pegava aquele teste de farmácia, mas sempre dava negativo, eu pegava, né, ia pagar exame para fazer, dava negativo, depois que eu tinha feito os testes com uns 3, 4 dias, que já estava atrasada, mas depois eu tinha feito os testes com uns 3, 4 dias, o ciclo vinha novamente, né, então aí eu fiquei muito frustrada, né? Por causa que eu não estava entendendo o que estava acontecendo e eu achei que seria muito rápido e muito fácil, né? Devido à minha atual situação. Como eu não tinha muitos anos tomando anticoncepcional, foi bem recente que eu fui tomar, então eu achei que seria bem fácil e rápido. Foi aí então que eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, né? Eu não especifiquei, poderia ser menino ou poderia ser menina, mas eu queria muito, né, ter um filho. Só que nada acontecia. Aí passou um ano, veio guerras, lutas, dificuldades, né, enfrentadas, como todos nós, né, servos do Senhor, enfrentamos. E o Senhor sempre, né, nos ajudando na vitória. Quando foi um certo dia, passando, né, esses momentos, né, todo mês, e eu ia lá e fazia os testes, eu era, com perdão da palavra, a louca do teste. Toda hora, todo mês, era assim, atrasava, e já chegou a atrasar 2 meses. Quando atrasou 2 meses, e eu tava com a barriga inchada, né, eu fui lá e eu ia fazer o teste, né, e aí eu fiz o teste, deu negativo, fiz o teste de xixi, né, na urina, que faz aquele teste, né, deu negativo. Se eu não me engano, eu acho que eu fui lá e fiz o de sangue, que deu negativo, só que era a primeira vez que tinha atrasado 2 meses inteiro. E aí começou que eu fiquei muito frustrada, e aí começou que eu tenho um sangramento e muita dor no pé da barriga, muito forte, muito forte, muito forte. E aí me levaram para o hospital, minha cunhada que foi comigo para o hospital. E aí ela até falou lá, né, para poder eles me atender mais rápido, que poderia ser uma suspeita de perda de bebê. Eu perguntei, será que seria um bebê? Será que eu perderia? Meu Deus do céu, Deus não deixa, eu tanto querendo ter um filho, que o Senhor não deixa. Mas quando chegou lá, me deu um remedinho, quando eu fui fazer me encaminharam para fazer uma ultrassom, que foi uma hidrovaginal na época. E também eu descobri que naquele momento que eu estava tendo
aqueles coágulos grandes de sangue que estava saindo, né? Era uma hemorragia devido à quantidade de sangue, né? Que eu tava, e por causa do fluxo, que tinha demorado 2 meses, foi a hemorragia que me deu. E aí, passei, né, por essas coisas, assim, que foi bem difícil para mim, foi dolorido, não foi fácil. E aí, eu fui logo fazer a hidrovaginal, né? Aí, quando fez, foi constatado que não tinha realmente perda nenhuma de nenhum bebê e que eu estava com um problema nos meus ovários. Aí, queridos e amados irmãos, o médico que me examinou, né, e falou comigo que eu estava com um problema no ovário e que um deles, né, a mancha que estava era maior do que a do outro e que eu não poderia, né, engravidar. Eu não poderia engravidar e ele começou a falar, né, que seria uma gravidez, se eu engravidasse, seria uma gravidez de risco, eu ficaria em cima da cama, poderia correr, né, um risco, né, muito, muito grande e tal. Então, naquele momento que eu ouvi aquela palavra, meus olhos encheram de água, de lágrimas, e eu só queria sair dali para me poder chorar muito, entendeu? Chorar muito, porque era o que eu mais queria. E quando eu havia pedido ao Senhor, o Senhor usou, né, uma irmã para falar comigo, uma missionária, que o Senhor ia me dar, né, o que eu estava pedindo ele, né, mas que eu tivesse um pouco de calma e de paciência, que era o que eu não estava tendo no momento, queridos. Era calma e paciência. E tudo tem o seu tempo determinado e tudo tem o seu tempo certo, tá? Bom, então aí eu comecei a querer chorar ali naquele momento. Aí o médico virou assim: não, mas você pode correr atrás de um tratamento, tá? Um tratamento para que você possa fazer, seguir direitinho, para que você venha a ter, tá? Mas aí depois que eu tinha ouvido isso, e frustrada já ia fazer, né, 1 ano e pouco, eu frustrada já com isso, eu peguei e chorei muitíssimo, muitíssimo mesmo, chorei muito. Aí foi então que meu esposo falou comigo: quem é que dá a última palavra? É o médico ou é Deus? Aí eu falei assim: é Deus. Então, a última palavra vem do Senhor. O médico pode ter falado que não há possibilidade, que é mínima, mas Deus é maior. E aí Deus usou uma missionária, quando estava tendo uma campanha na nossa igreja, e falou profundamente comigo. E dentre algumas coisas que Deus usou ela para falar comigo, foi a respeito do meu ventre, né? Que o meu ventre era seco, mas que Deus estava abrindo a madre, né? No caso, queridos, eu era estéril mesmo devido a essas manchas que deram nos meus ovários, tá? Diferente de ovário policístico e tal, né? Teve essas 2 manchas, essa mancha em cada ovário, que eu apresentei tinha tomado conta de um ovário todo, pelo que eu entendi, mais ou menos sobre a explicação do médico, porque eu estava muito aérea, né? Então, assim, passou-se um tempo, eu comecei a orar dentro de casa e clamar, e eu chorava, pedia ao Senhor, chorava: Senhor Deus, dá-me filho, se dá amor. Cantava aquele louvor de Fernanda Brum: dá-me filho, se não morro. E minha mãe, né, eu morava do ladinho da minha mãe, ali no quintal dela mesmo. Minha mãe falava: calma, minha filha, no tempo certo, no tempo do Senhor, Ele vai prover, Ele vai te dar, Ele vai entregar na sua mão. Deus falou com você, tenha calma, tenha paciência. Eu chorava, e muitas das vezes eu via pessoas ganhar aquela bênção, engravidar, pessoas às vezes que nem queria no momento, né? E aí eu ficava mais frustrada ainda. Gente, quem nunca passou por essa situação? Fala pra mim. E aí eu ficava frustrada, eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero que minha família seja completa, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero poder ter pelo menos um filho, Senhor, pelo menos um. E eu orava, Senhor, e eu chorava, e eu lavava as dias chorando, e manhã chegava a chorar: o que você tem, minha filha, que você tava chorando? Manhã, não é nada não. Aí manhã já sabia: minha filha, calma, no tempo do Senhor. E manhã perseverou comigo em oração, para que Deus possa assim me confortar, pudesse me restaurar e equilibrar minha mente devido a aquilo. Porque quando você escuta uma palavra que é impossível, né, aos olhos humanos,
e algo que você quer muito, é aí que você começa a pedir mais sobre aquilo, né? Então, muitas das vezes, quando a pessoa fala assim, é difícil aquilo que você mais quer no momento. Então, aconteceu comigo. Quando eu recebi essa palavra que era difícil e impossível, o meu caso, minha situação foi aí que eu quis mesmo. Aí que me deu a vontade de querer ter mesmo, realmente. Mas, e orar, e chorava, e pedir ao Senhor. E aí, o que aconteceu? Eu fui recorrer a uma médica, né, da minha cidade, e ela viu o exame, né, a endovaginal que eu fiz, né, ela viu o exame lá, e ela falou, realmente, você apresentou essas manchas mesmo no ovário, mas, perdão, mas, há sim possibilidade, sim, com certeza, de você conceber, você engravidar, mas primeiro nós precisamos fazer um tratamento para poder limpar os seus ovários, né? Aí eu já fiquei toda feliz, toda animada, né? Toda, né? Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando ela deu essa, né? Logo essa possibilidade. Ela falou pra mim: você quer engravidar? Ou você quer cuidar logo dessas manchas que tá no seu ovário? Pra você ter uma gravidez tranquila aí. Aí eu falei assim, não, eu quero poder tratar dessas manchas primeiro, né? Foi aí que ela passou, gente, incrível. Ela passou um anticoncepcional, foi isso, pra mim tomar. Ela falou assim, você vai tomar esse anticoncepcional durante 9 meses. E aí depois você vai voltar pra gente continuar o tratamento, né? Que eu vou continuar o tratamento com você e vamos pro próximo passo, certo? Tá, nessa época eu estava trabalhando, né? Aí o que aconteceu? Veio as dificuldades, veio as lutas e o Senhor opera em cima dessas lutas, dessas dificuldades, Ele opera em cima do impossível. Eu fui recorrer à mão humana, mas o Senhor veio para me mostrar naquele momento, no meio daquelas dificuldades que eu estava enfrentando, que era a mão dele que ia fazer, entendeu? Foi então, queridos, que eu tive outros probleminhas que aconteceu, né? E aí eu acabei que ficando também desempregada, não tinha como mais eu arcar com as consultas particulares, não teria como eu continuar fazendo tratamento. A única coisa que eu fiz foi tomar um anticoncepcional durante os 9 meses, que era a única coisa que eu podia fazer no momento, mais nada. E aí, quando deu os 9 meses, eu parei de tomar esse anticoncepcional e falei, o Senhor está entregue em tuas mãos, porque eu não tenho condição de pagar, condição nenhuma, queridos. Chegou uma fase da minha vida muito difícil, em que a gente começou a passar lutas, né, principalmente no financeiro. Então, logo eu fiquei desempregada, meu esposo ficou desempregado em seguida. Enfim, né, foi provas que vieram, né, sobre a nossa vida. Aí eu orava ao Senhor e tal. Quando foi um dia, eu comecei a passar mal, mas eu não me dei, né, conta. E aí eu comecei a falar assim, eu chorei, no dia eu amanheci muito mal, comi coisas que me deu vontade, e assim, eu comi tanto, coisas que eu nunca comi na vida, tipo, como, né, só pra falar aqui pra vocês, coração de galinha, que era coisa que eu detestava, não gostava. Nossa, eu enchi minha boca de água pra comer aquilo, eu comi tudo. Foi bem no Natal. E o que aconteceu? Todo mundo falou assim, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida. Só que eu, queridos, devido a fazer, não vou fazer teste, não vou fazer nada, porque eu já gastei, tarará, deixa que no tempo do Senhor e tal. Aí, devido eu ter passado muito mal, eu ter já perdido as contas de quando é que tinha vindo meu ciclo, no dia 29 de dezembro, eu lembro da data, 29 de dezembro de 2016, se não me engano, 29 de dezembro de 2016, eu tava naquela semana passando muito mal, e nesse dia, queridos, eu passei muito mal, eu tava muito, muito, muito mal, e diferente de todas as outras vezes, eu estava abatida, pálida, eu não aguentava, sabe, nada,
querendo desmaiar, vomitar e tal. E então foi aí que eu fui fazer o exame. Aí antes de eu fazer o exame, tinha um espelho assim no meu quarto, né, lá, em casa, um espelho. E aí eu virei para esse espelho, de frente assim, e eu falei: Senhor Jesus, se eu estiver grávida, vai ser para a honra e glória do teu santo nome, porque o Senhor é Deus perfeito, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus grande. Mas se eu não estiver grávida, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus grande. E eu creio que um dia o Senhor vai me dar, Pai, eu sinto a graça do Senhor aqui. Um dia o Senhor vai me dar essa oportunidade, o Senhor vai me dar essa bênção de gerar e de ser mãe e descobrir como que é ser mãe. Mas, Senhor, se o Senhor me der, eu continuo adorando ao Senhor. E se no momento eu não estiver e o Senhor não me der, eu continuo adorando ao Senhor, porque o Senhor é Deus que faz. E eu vou crer até o fim do meu milagre, porque o Senhor me prometeu. E eu vou continuar adorando ao Senhor. Foi então que depois que eu conversei com Deus, eu fui no laboratório, as meninas, minhas amigas trabalhavam lá, né, laboratório. E aí elas fizeram um teste. E para a honra e glória do nome do Senhor, queridos, eu estava grávida. Estava grávida naquele dia 29 de dezembro, né? E o Senhor operou essa bênção em minha vida. Eu caí no chão do laboratório, eu não tive palavras a não ser cair de joelhos agradecendo a Deus. As meninas que tiveram que ligar para o meu esposo para poder vir me buscar, porque eu estava, sabe, agraciada por Cristo e eu só sabia chorar em gratidão. Chorar em gratidão, gratidão, gratidão. E aí, queridos, eu fui e ele veio me buscar. Nesse dia ele estava completando o aniversário. O Senhor deu essa bênção para ele no dia do aniversário dele, dia 29 de dezembro. Essa bênção de ser pai, o presente que Deus entregou para ele naquele dia. E eu fiquei muito feliz, né? E aí depois vieram as lutas, né? Também as dificuldades, a qual eu não tinha condição, queridos, eu não tinha condição. A gente estava passando por muita luta, a gente não tinha condição de comprar uma agulha de nada para o bebê. Foi aí, então, que Deus usou vasos para falar, que eu ficasse tranquila, que Ele estava preparando o enxoval do bebê, que Ele estava preparando o enxoval, que ela ia ter de tudo, que a criança ia ter de tudo, e que Ele estaria comigo no parto para me ficar tranquila, porque eu dentro da minha cabeça era assim: vai ser cesariano, vai ser cesariano. Eu tinha medo de cesariano devido às pessoas falarem daquela agulha, daquela injeção que dá, né, na coluna e tal, não pode mexer. E eu ficava morrendo de medo, queridos e amados irmãos. E aí o Senhor falou: fica tranquila, porque eu estarei com você. Eu estarei com você e eu já preparei toda a equipe médica para te atender no dia, queridos. E depois daquele dia, só foi chegando coisa na minha casa, no meu lar, a providência do Senhor para minha filha. E foi uma menina, o Senhor deu essa visão também para uma irmã, que era uma menina. Deus me deu um sonho também. Antes mesmo de eu engravidar, o Senhor tinha me dado um sonho, eu tinha sonhado. E eu sonhei que eu tava com a neném no colo segurando, com a mantinha rosa, com as bolinhazinhas. E eu não vi o rosto dela, mas eu virava e chamava ela Caliandra. Então, naquele momento, eu até falei com meu esposo, se a gente tivesse uma filha menina, se a gente pudesse colocar o nome de Caliandra, porque Deus tinha me dado esse sonho. E eu acredito que era um nome que era para colocar nela se for menina, né? E foi então que quando eu tava com 3 meses e 2 semanas, eu fui fazer uma ultrassom e deu pra ver que era menina. E era menina e eu falei assim: glória a Deus! Aí será Caliandra, assim como Deus tinha me dado um sonho. E aí foi chegando, queridos, providência, assim que eu descobri o sexo, que confirmou, né, o que Deus já havia falado. Aí eu recebi também várias palavras, né? Mas é só para poder não ficar muito extenso. Não ficar muito extenso aqui o vídeo, né?
foi chegando tudo. Minha filha ganhou roupa que ela usou até os 3 anos de idade, queridos. E Deus proveu tudo para minha filha. Deus proveu o meu parto, Deus estava comigo no parto. Foi um parto maravilhoso, Deus preparou toda a equipe médica para me atender, foi tudo bem, foi tudo tranquilo. O Senhor me deu uma ótima recuperação. É claro que na trajetória, quando eu estava gestante, eu passei por algumas dificuldades no comecinho da gravidez, né? Nos 3 primeiros meses. Mas, queridos, o Senhor me deu força, o Senhor me deu graça. Eu estava trabalhando num salão, depois eu saí. E aí eu fui correr atrás desse sonho de, continuar. E o Senhor me deu graça para continuar. Eu ia nas casas fazer cabelo. Quando eu estava com 4 meses, eu voltei aí nas casas para fazer o cabelo e unha. Eu fazia, ia, né? E aí eu fui indo, fiz o chá de bebê, Deus me deu a graça de fazer o chá de bebê, né? A minha família me ajudou, né? Muitos irmãos me ajudaram, gente, eu não posso citar nomes aqui para mim não esquecer de ninguém, mas Deus usou muitos irmãos, muitos amigos, familiares para nos ajudar, para nos abençoar, e foi maravilhoso o chá de bebê de Caliandra. E Deus me deu muita coisa para Caliandra, muita fralda que dava para ela usar até 1 ano de idade, mas muita fralda mesmo. Essas fraldas duraram de 8, mais ou menos, a 9 meses, porque ela cagava e mijava demais, mas era fralda para 1 ano, sim, viu, querido? Vou falar a verdade, muita fralda. Muita roupa, calçado, sapato. Minha menina não sabia, eu não sabia o que usar na minha menina, de tanta roupa que o Senhor proveu. Tanta roupa. Pra dizer pra vocês, a única coisa que a gente comprou foi 3 peças de roupa pra ela. 3 peças de roupa. Falei assim, eu comprei essa pecinha de roupa. Aí Deus deu a graça. A gente comprou 3 peças de roupa no começo. Mas aí, como tava chegando tanta roupa lá em casa, sabe, queridos? De tudo que vocês pensarem, Deus proveu pra minha filha. E aí, o Senhor gerou em mim a impossibilidade. O impossível tornou possível, né? E aí eu acho lindo, porque Deus é maravilhoso e eu queria dar esse testemunho para vocês. Eu não sei se tem alguma mãe que está vendo aí comigo, né? Neste momento esse testemunho para dar uns glórias e glorificar ao nome santo do Senhor. Se já aconteceu isso com você e Deus operou este milagre, compartilha, não deixa de compartilhar o milagre que o Senhor fez na sua vida para outras mulheres que tenham um sonho, de ser mãe, né? Compartilha para elas verem a grandeza do nosso Deus, que nosso Deus é maravilhoso, que nosso Deus é glorioso. E aí, queridas e amadas irmãos, compartilha esse vídeo para enriquecer a fé de muitas irmãs. Não perca a fé, porque o Senhor está gerando o seu milagre. Vai chegar, Ele está gerando. Ele está gerando o seu milagre. E Ele está gerando no tempo perfeito, no tempo apropriado, no tempo em que Ele usará pessoas para abençoar a sua vida. Queridos, eu vi a mão de Deus grandiosamente mais uma vez sobre a minha vida, porque eu tenho vários testemunhos do que a mão do Senhor fez sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre o meu casamento. Deus fez maravilhas, proveu tudo para mim no meu casamento, fez coisas maravilhosas, grandiosíssimas, que um dia, quem sabe, eu trago esse testemunho aí para vocês. Mas a mão do Senhor, sabe, está estendida sobre as nossas vidas. Eu gosto de usar sempre esse versículo sobre a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, nossas camisas que a gente faz, né, para glorificar o nome do Senhor, né, que é para que todos vejam, saibam e compreendam que a mão do Senhor fez isso, porque foi a mão do Senhor e sempre será a mão do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família. Glorificado seja o nome do Senhor, queridos. Então, amadas, se tem alguém que está vendo esse vídeo, que tem vontade de ser mãe, tem vontade de gerar, entrega, confia no Senhor, tenha paciência e perseverança.
ore sem cessar, mas não questione. Não questione o Senhor, porque quanto mais você questiona também, mais demora a sua bênção de chegar, tá? Mas entrega nas mãos do Senhor, confia e ore sem cessar. O que eu digo para vocês é orar sem cessar. E adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, mas não questione, porque Deus tem o momento certo e a hora certa de agir. Não queira apressar as coisas, tá? Mas orai sem cessar, assim como Jesus nos ensinou. Orai sem cessar, queridos, assim como Deus nos ensinou, orai sem cessar. Então, ore pela sua bênção, ore pelo seu milagre, profetiza no seu ventre, profetiza que Deus é maravilhoso. E aí, queridos, eu gosto muito de uma palavra maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, que é lá em 1 Samuel, no seu capítulo 1, verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, né? Aqui está em 1 Samuel 1:10. Aqui foi quando Ana subiu até, né, ao templo para poder rogar ao Senhor e pedir ao Senhor, né, que lhe desse um filho. E que quando desse esse filho, ela iria trazer a casa do Senhor assim que ele, né, terminasse o período, né, do desmame. Então, que ela ia trazer a casa do Senhor, ele ia ficar lá para poder aprender e ser, né, um sacerdote da casa do Senhor, né, que seria o profeta, que foi o profeta Samuel. Não quero pregar sobre isso, falar sobre isso a fundo, mas só para poder, que eu me identifico muito, né, porque ela pediu ao Senhor, ela orou ao Senhor, ela subiu, né, como de costume ela fazia para pedir ao Senhor, né, e aí o Senhor atendeu a oração e o pedido de Ana e concebeu ela ao profeta Samuel, e ela cumpriu aquilo que ela prometeu. Bom, queridos, a minha história é meio parecida, não a fundo, mas é parecida, porque ela, né, colocou o profeta Samuel naquele momento, né, diante do Senhor, tal, e eu, queridos, eu não fiz igual, assim, né, mas eu fui, apresentei ao Senhor a Caliandra, que Deus me deu, e ela hoje, ela tem 6 anos de idade, ela tem 6 aninhos de idade, né, glorificado seja o nome do Senhor pela vida dela. E, queridos, eu vou deixar aqui o Cântico de Ana, né, no capítulo 2, no seu verso 5. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. E eu fico com essa parte aqui. E até estéril teve 7 filhos. Queridos, Deus é tão fiel, tão misericordioso, e ouviu tanto a oração de Ana, que ela teve o compromisso de cumprir a promessa que ela fez diante do Senhor, trouxe o profeta Samuel, trouxe Samuel para ser cuidado ali pelo sacerdote, né? E aí o Senhor deu para ela mais 6 filhos, porque ela disse, até estéril o Senhor deu 7 filhos, então além do profeta Samuel, ela teve mais 6 filhos, né? E eu quero dizer para os amados irmãos confiar no Senhor Jesus, porque além de eu ter Caliandra, o Senhor me deu mais uma menina que está aqui. Aqui está meu outro tesouro, que a minha Caliandra está na escola. E aqui é a minha segunda filha que o Senhor me deu, né? Ela se chama Anne Vitória, assim como eu pedi ao Senhor um nome e o Senhor me deu. Também escolhido, né, pelos céus, obrigado, meu Deus, né, seria Ana Vitória, né, o Senhor, né, tinha me falado Vitória ou Ana Vitória, mas eu pedi para o Senhor que ele me desse um nome diferente um pouquinho do Ana, e aí o Senhor me deu o nome Anne, que significa Ana, mas isso aí é um outro testemunho, tá, queridos? Só para compartilhar com vocês, né? Que eu queria muito que o Senhor escolhesse o nome da minha filha, da minha segunda filha, assim como ele me deu o nome de Caliandra, eu queria que ele me desse também, escolhesse o nome da minha segunda filha. E aí está aqui, e até estéril, que não podia ter filhos, o Senhor deu 2 filhas. Então, queridos,
É isso. Continue confiando no Senhor. Glorifique o nome santo do Senhor, porque Ele pode, sim, fazer o impossível sobre a sua vida. Creia. Senhor meu Deus, Pai que estás no céu, que essa palavra chegue aos corações, Pai, de várias mulheres que necessitam do agir do Senhor, que necessitam, Pai, de ser agraciadas pelo Senhor, que elas tenham fé no Senhor, que elas confiem plenamente no Senhor e que elas possam testemunhar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, as maravilhas que o Senhor vai operar. Abre, Pai, o ventre, a madre e conceda, Senhor, a bênção e a graça delas poderem gerar e testemunhar para engrandecer o nome do Senhor. Assim eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus.